bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro com Propósito. O assunto de hoje é sobre sonhos, objetivos e metas. Talvez vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você alguma vez sonhou em ter uma casa, um carro ou talvez uma viagem para a Europa e sentiu que esse sonho parece impossível de conquistar? Pois bem, se ele parece impossível de conquistar, é uma sensação normal, mas aqui nesse vídeo vamos esclarecer por que você está sentindo isso e o que deve fazer, quais são os passos essenciais que você deve aplicar para tirar esses sonhos do imaginário e converter eles em realidade. Fica aqui até o final e vamos lá. Muitas vezes o sonho vem acompanhado daquela sensação que são inalcançáveis. E não é por causa do tamanho do sonho, é pela falta de um método para você tornar esses sonhos em realidade. A verdade é que muitas pessoas não sabem o significado do sonho, o conceito, o que ele é. Tende a confundir um sonho com um objetivo e um objetivo com meta. Mas nesse vídeo você vai sair do campo da imaginação, ou seja, transformar seu sonho em uma realidade. Aqui vamos entender o que é um sonho, o que é uma meta e o que é um objetivo. Além disso, eu vou te explicar qual a relação do orçamento familiar em tudo isso. E o que é um sonho, Elizabeth? O sonho, esse é o porquê, é quando você deixa seu imaginário fluir. Quando você imagina o que quer, sem importar que ele tenha limites. Olha, eu quero uma casa grande, eu quero 3 supercarros, uma Ferrari. O sonho vive no campo do imaginário. Muitas vezes ele vem acompanhado daquela sensação de que ele é inalcançável. Mas os sonhos são assim, eles são grandes, eles não têm limites. O sonho vive no campo do imaginário até que você comece a agir para converter ele em um objetivo e posteriormente uma meta. Um exemplo de sonho seria que talvez você queira uma casa grande, com uma piscina climatizada, né? Com uma churrasqueira, uma sala de jantar grande para receber a toda a sua família, etc. E o objetivo é quando delimita de forma clara o que você quer. Coloca uma data de quando quer conquistar aquilo que você tanto deseja, que você tanto sonhou. E quando você define claramente o que você quer. Um sonho, ele te dá um norte, porque ele precisa de especificidade. Você tem que se dar a tarefa de detalhar especificamente o que você quer, por que você quer e quando deseja tê-lo. Mas é claro, para que você não sinta essa sensação de frustração, para que você não sinta essa sensação do que seu sonho é inalcançável, você precisa ser realista consigo mesmo. Você tem que se perguntar, na situação em que eu estou hoje, na situação financeira que eu tenho, eu posso me permitir ir atrás desse sonho? Por exemplo, se você quer uma casa grande, de 3 quartos, cada um com seu banheiro privativo, com a piscina climatizada, você tem que se perguntar, meu salário dá para isso? Meu orçamento doméstico, minha situação atual me permite isso? Isso é uma pergunta que deve responder sinceramente. Porque, na verdade, se você responder, você mesma estaria se enganando. E ao final, se você não conquistar isso, se sentiria frustrada. Diria, opa, meu sonho é inalcançável. Mas será que era inalcançável mesmo? Ou você, desde o início, se enganou? Não estava na condição adequada para você ir atrás desse sonho. No caso que sua resposta seja afirmativa, e você realmente tem as condições financeiras para ir atrás desse sonho, e não só condições financeiras, condições emocionais, porque se você não se sente emocionalmente estável ou está passando por problemas pessoais, você vai sentir muita dificuldade de ir atrás desse objetivo, de ir atrás do que tem que ser feito para conquistar o que você quer. Então, você tem que estar emocionalmente estável, você tem que estar economicamente capacitada para ir atrás desse sonho. E no caso que a sua resposta seja afirmativa, então você terá que fazer uma pesquisa. Vamos fazer um parênteses aqui, gente. Primeiro, esse vídeo aqui é um vídeo educativo. Em nenhum momento eu estou dando dicas de investimento, e quando eu utilizo o exemplo da casa própria
o valor inicial do financiamento, eu não estou sugerindo que você, para adquirir a sua casa própria, você tenha que pegar um financiamento. Não, eu estou utilizando isso como exemplo, que é uma situação cotidiana, para que você consiga entender do que é um objetivo relacionado a seus próprios sonhos. Continuando com o exemplo da casa, né? Então você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Qual é o valor atual de uma casa com as características que eu delimitei? Depois disso, você tem que validar qual é o valor de entrada que você precisa reunir para conquistar seu objetivo. E depois disso, você terá que calcular qual é o valor mensal que você precisa aportar para chegar ao valor tal da entrada do financiamento. Mas pode acontecer que você precise de outros detalhes, como especificar qual bairro que você deseja morar, quais são as condições, as características que deve ter esse bairro. Quero que tenha um parque perto para brincar com meus filhos, eu tenho que também ter um parque, uma ciclovia para dirigir bicicleta, etc. Mais específico seja seu objetivo, melhor você conseguirá delimitar as metas para alcançá-lo. E o que é uma meta? A meta é o plano de ação diário, semanal, mensal que você deverá realizar para atingir esse objetivo. Ou seja, o objetivo que você delimitou anteriormente deverá ser fragmentado em pequenas metas para que assim seja muito mais fácil a sua conquista desse objetivo. Ou seja, você vai ter micrometas, microtarefas para ser cumpridas, seja semanalmente, mensal ou diariamente, para assim atingir o apreciado objetivo que está atrelado à realização do seu sonho. Além disso, essas metas devem ser mensuráveis e você precisará detalhar exatamente o que você precisa fazer dia após dia, semana por semana, para poder conquistar, fazer um check em essa meta. Lembre-se que nada na vida é fácil. Precisará se comprometer consigo mesmo para alcançar essas metas. Você e seu marido deverão se comprometer para trabalhar em prol de alcançar essas metas e assim atingir os objetivos em médio e longo prazo. Tá curtindo esse vídeo? Então deixa seu like. E qual a peça-chave de tudo isso? Como que isso se conecta com o orçamento doméstico? O orçamento é uma ferramenta prática que viabiliza tudo o que você faz. Eu já tenho um vídeo que fala sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar o card para que você, ao final desse vídeo, continue e assista a ele também. O orçamento não é um bicho de 7 cabeças. Ele é uma ferramenta que pode te auxiliar e auxiliar em muito. Ele permite que você enxergue de forma clara quais são suas receitas, suas despesas, se você consegue ou não ir atrás do seu objetivo. Por quê? Por exemplo, continuando o exemplo da casa. Vamos supor que a casa custa 800 mil reais e você tem que pagar de entrada 20%, 160 mil reais. Então, você terá que reunir mensalmente R$ 2.667 reais, arredondar para esse valor. Então, você tendo um orçamento doméstico, bem claro quais são suas receitas, todas as suas despesas, você poderá validar se você consegue todos os meses aportar R$ 2.667 reais para a casa dos seus sonhos, ou você precisará remanejar contas. O que é remanejar contas? Eu vou tirar do lazer para colocar na conta da casa. Ou se você precisará cortar gastos para poder assim reunir o valor mensal da entrada para casa, entende? Então, o orçamento é uma ferramenta essencial que vai lhe poupar muito trabalho e dores de cabeça. Então, vamos recapitular. O sonho é o que te move, é o que te motiva, e o porquê. O objetivo é quando você tira esse sonho do imaginário e delimita ele
coloca ele no papel de caneta, bem delimitado, especifica claramente o que você quer. O objetivo é o passo inicial, é o caminho, é a direção que você deve seguir para tirar esses sonhos imaginários e converter em realidade. E as metas são as pequenas atividades diárias, semanais, mensais que você deve fazer para atingir esse objetivo. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero te deixar uma tarefa. Procure um lugar tranquilo, em silêncio total, ou coloque uma música relaxante e pense por um momento, por 2 minutos. O que me move? O que eu quero na minha vida e que hoje eu penso que é inalcançável? Qual é o meu grande sonho? Quando você tiver a resposta, então pegue papel e caneta e delimite claramente o que você quer, o porquê você quer. E se o porquê for muito forte, com certeza você não terá dúvidas em ir atrás do que você quer. Então, quando você tem o objetivo definindo o que você quer, o porquê você quer, você vai colocar também quando você quer. Você vai delimitar uma data. Para finalizar, faz a micrometa, pequenas tarefas que vão te ajudar a atingir esse objetivo. Você pode começar sim com um sonho, delimitar um objetivo para atingir esse sonho e de aí sim fazer as microtarefas para atingir esse objetivo. Que você tenha isso, lembre-se e pergunte, na condição atual que eu estou hoje, físico, emocional e financeira, eu posso ir atrás? Posso me permitir ir atrás do meu objetivo? Seja sincera consigo mesmo. Isso fará toda a diferença. Se inscreva no meu canal do YouTube e me siga no Instagram.